dicas de uma boa leitura? Eu quero deixar como dica, não só para o mês da criança, mas uma dica de leitura, que são os meus 2 livros. Esse é o Malu Maluca, publicado em 2016 pela editora Nova Aliança, que tem feito um trabalho incrível publicando a escritora e o escritor piauiense. E esse lançado agora em 2022, que é O Menino que se Embrulhava com o Rio, uma leitura que convida você a reencontrar a sua infância. Para crianças de 0 a 199 anos, eu sempre brinco dizendo assim. A pandemia prejudicou muito o acesso de crianças e jovens à educação. Como é que você avalia o ensino e aprendizagem nesse momento de retorno? A pandemia também trouxe um prejuízo muito grande do ponto de vista mesmo educacional. Então eu tenho crianças de 4 anos hoje no projeto que ela não frequentou ainda uma sala de aula. Ou seja, há 3 anos atrás, antes da pandemia, as nossas primeiras crianças de 4 anos, elas já vinham da creche, né? Hoje não, porque as creches também estavam fechadas. Então são crianças que às vezes estão pela primeira vez numa sala de aula. Então às vezes elas ainda ficam irritadas com facilidade. E aí entra o nosso planejamento, o nosso trabalho. Mas o nosso trabalho na Fundação, ele vai além da sala de aula, porque a gente trabalha também com as famílias. Hoje, por exemplo, nós fomos novamente, depois de 2 anos, contemplados novamente com o edital do Tribunal de Justiça. Então a gente vai voltar a dar continuidade ao trabalho, que na realidade não parou, porque a gente também trabalha muito com voluntariado, então a gente tem uma rede de relações de amigos e amigas que ajudam. Era muito comum as crianças levarem os livros e não devolverem, né? Eles não devolviam, então sempre tinha aquela desculpa, esqueceu, perdeu. Tentava mostrar para elas que o livro é um patrimônio, e era um patrimônio dela, do irmão, do vizinho, de todos nós. É muito bom, eu vejo que eles pedem o livro e devolvem. E aí um aluno chegou, o Caio, e aí ele chegou com o livro do Pequeno Príncipe. E aí ele disse, tia, eu posso levar esse livro para casa para continuar lendo? Aí foi uma das maiores alegrias do meu final de semana, porque de repente o meu aluno lá da vila lendo o Pequeno Príncipe. A gente sabe, Catarina, que a maioria das crianças e jovens das periferias são negras. Como é que você trabalha a autoestima deles? Como trabalha a questão do racismo e de gênero? A maioria são negras, negros e pobres, né? E aí é uma dupla vulnerabilidade, né? Na Irmã Dulce, por exemplo, nós temos um espelho bem grande. Nós fizemos uma sala de leitura e lá a gente colocou o espelho. E aí as pessoas perguntam ainda, né? Por que você bota o espelho? Eu digo, para elas se verem. E aí no primeiro momento, às vezes eles passam, até nem querem olhar para o espelho, porque se acham feios, principalmente as meninas, e principalmente as meninas adolescentes, né? Então assim, como é que a gente trabalha isso? Então a gente começa, por exemplo, com o uniforme. Então a gente faz todo um trabalho de mostrar para elas que elas são importantes, que elas são bonitas, cada um com a sua beleza, com o seu nariz, com o seu cabelo. Então assim, a gente tem muita coisa do elogio, mas a gente também tem as rodas de conversa. Então assim, a gente trabalha a higiene pessoal, a gente entra às vezes, por exemplo, com shampoo, com creme de cabelo, porque às vezes também esse não se achar bonita, ele vem também de não se cuidar. A gente tem aula de beleza, leva maquiagem, a gente conversa sobre o corpo, a gente às vezes leva médica para conversar com as meninas, a gente leva absolvente. Eu já tive criança, menina, que faltou a aula. E aí, como ela faltou e uma aluna muito presente, muito ativa, eu senti falta. E quando eu perguntei para ela, perguntei para uma colega por que ela tinha faltado, ela disse, tia, é porque ela não tinha absolvente. E daí eu me toquei, né? Que assim como ela, poderia ter outras meninas que também poderiam faltar por essa razão. Então essa nossa amiga, todo mês ela me dá uma caixa de absolvente. Então todas as meninas recebem absolvente. Como é que as professoras de leitura trabalham a questão? Elas trabalham fazendo leituras que mostram o negro como um negro bonito, a pele, então o valor, coloca os valores, o respeito, porque na periferia a gente tem muito assim, é muito presente a questão dos xingamentos, né? Eles se xingam muito. Então eles xingam às vezes as mães, o pai, às vezes tem alguns pais que ainda se encontram em uma situação assim muito particular, às vezes um pai de um que foi preso e aí a televisão às vezes mostra isso. Então são situações assim que às vezes cria aquele impacto.
Mas nesses momentos a gente chama sempre para a conversa. A gente trabalha os aniversariantes do mês, a gente premia aquelas que conseguem ler, que têm um comportamento, e ao mesmo tempo a gente cuida daqueles que têm um comportamento mais indisciplinado, porque a gente tem as duas vertentes. Aí como fazer com essas duas realidades, né? E a gente sabe que muitas vezes esse aluno que tem esse comportamento de indisciplina, ele vem de uma situação de violência de casa, da rua, e às vezes, quando eu posso, eu também procuro visitar as famílias, porque na medida em que a gente visita as famílias, conhece a realidade dessas famílias, nós já chegamos a construir casas de alunos. Na questão de gênero, né, tem uma situação no balé, né? O menino queria fazer balé. Então os meninos, o menino que quis fazer balé, então os outros meninos começaram assim, a própria família, mas aí aconteceu uma coisa bem curiosa, é que quando ele começou a fazer, lá é leitura, balé e taekwondo. E aí a gente vai trabalhando com eles. Quando a gente trabalha os valores, a gente já entra com essa discussão de gênero, né? Que passa também pela questão do respeito. Então, como a gente faz um planejamento com as professoras, a gente vai introduzindo a discussão em sala, eles têm a oportunidade de se posicionar, porque nas periferias eles são muito marginalizados, né? Então, assim, é preciso que a gente leve essa discussão para a sala de aula e, em alguns momentos, a gente também conversa com as famílias. A criança não tiver nenhum suporte em casa, ela acaba na escola, ela acaba deixando a escola, que é o que acontece na maioria das vezes. Yeah.